Shalom, a paz do Senhor Jesus. A todos os nossos ouvintes, a todos os nossos alunos do Instituto Bíblico Teológico Elohim, aos nossos amigos que estão nos acompanhando e também aqueles que estão se inscrevendo, no curso teológico. Você que está nos ouvindo, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe toda a sua família. E também um grande abraço aos meus amigos, sempre vou agradecer a Deus por a vida deles, Adolfo Clay, professor José Bradão, Leandro Formiques, tem o irmão Robson, pastor Cícero, pastor Wallace e todos aqueles que nos conhecem. Também conhecem o nosso trabalho, a nossa verdade em transmitir a palavra de Deus e o ensino que dela provém. Também aos grupos egregoitos, um grande abraço, ao grupo Café Teológico, ao Portal de Debate Livres e ao grupo Arena das Religiões. O meu grande abraço a todos vocês, meus amigos. E o assunto de hoje veio nada mais, pelo nosso amigo Adolfo Clay, que pediu para mim comentar um pouco acerca da interpretação das parábolas de Jesus. Pois bem, estamos aqui, este é o nosso assunto acerca da interpretação das parábolas de Jesus. Eu fiz algumas anotações para trazer uma questão mais central. Em poucos minutos vou me elucidar algumas questões, ok? Deus abençoe grandemente as vossas vidas. Então, o nosso assunto é como interpretar uma parábola. Quais são os elementos que eu devo observar para interpretar essas parábolas? De fato, muitos exegetas e homens de Deus, pessoas estudiosas, hermeneutas já se debruçaram diante do significado da palavra parábola ou parabolê, que está no texto grego. Mas eles mesmos não chegam a ter uma única definição, visto que é algo muito vasto, muito amplo e muitas vezes se torna enigmático para esclarecer somente em um único ponto e um único foco. Eu peguei aqui as palavras do doutor, Klein, Snodgrass, acho que é esse o nome dele, Eu vou chamar de Klein, doutor Klein, para ser mais preciso. Esta é a obra que eu concitei, dele, compreendendo todas as parábolas de Jesus, obra fenomenal, compreendendo todas as palavras de Jesus, guia completo. E ele traz aqui uma definição, uma pequena definição, segundo o autor. Segundo o Dr. Klein, a parábola em nível básico ou seja, o seu entendimento, é uma metáfora ou imagem tirado da natureza ou da vida comum, que prende o ouvinte pelo seu caráter vivo e esquisito, que deixa a mente com um nível suficiente de dúvida acerca de sua aplicação precisa a ponto de lançar pensamentos ativos. Então esta é uma definição básica pelo Dr. Klein, e traz essas nuances, essas informações. São figuras, são o que ele chama aqui, são metáforas, de uma figura de linguagem, para que isso venha adentrar na mente daqueles que estão ouvindo as parábolas e assim produzir um tipo de pensamento e também uma abundância de comportamento. Isso de fato é importante para nós. Então a parábola ela tem essa ideia, irmãos. A ideia de mudança de comportamento, naquele que vai contar. Jesus está ilustrando a parábola. Claro que a parábola é conhecida, os elementos são conhecidos do cotidiano das pessoas. Elas não são incompreensíveis. A incompreensão se dá por aquelas pessoas que não querem ouvir o que Jesus está ensinando, o que Jesus está verbalizando, está trazendo à memória, aquilo que dá esperança. Então Jesus não força ninguém. Então isso obscurece. Porque a parábola tem essa ideia. Se você não quer ouvir os ditos de Jesus através das parábolas, com certeza o seu coração vai fechar. Como era naquela época, que o coração dessas pessoas, deles, fechava e não compreendiam. Mas aqueles que estavam entendendo, os de dentro, compreendiam perfeitamente. É que nem um enigma. Para aqueles que não querem nada com o reino de Deus, isso se torna obscuro, eclipsado. Mas aquele que quer alguma coisa, que está sendo atraído através dessas parábolas, o reino de Deus é revelado.
É interessante. Esse é o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês sobre esse significado da palavra parábola, que é colocar as coisas ao lado, ou lançar ao lado, ou fazer uma comparação. Isso é o foco de parábolas. E trazendo nisso, tendo esse pressuposto, alguns intérpretes, ou aqueles que vão escrever obras e mais obras acerca das parábolas de Jesus, eles citam aproximadamente de 30 a 80 parábolas de Jesus, dependendo daquele que vai classificar esta parábola. Isso quem traz é o dicionário Wycliffe, nas suas páginas, quando ele fala sobre parábolas, essa definição. Outros traz de 30 a 70 ou a 65, mais ou menos. Então não há uma definição completa acerca de todas as parábolas no que se refere a um único foco. Ou seja, cada autor, quando vai escrever a sua obra, ele tem um foco, uma maneira de interpretar, uma maneira de ver, até mesmo de classificar uma parábola. O Dr. Wiseskool, ele traz um elemento interessante para você e eu interpretar a parábola, ou pelo menos trazer as nuances dessas parábolas. Na sua obra, Princípios de Interpretação Bíblica, ele traz o seguinte, que para você entender e compreender uma parábola, a parábola tem 4 elementos importantíssimos que não deve ser menosprezado. Primeiro elemento, é uma narrativa, pois conta uma história e é tirada da vida real. Ou seja, ela é narrativa, conta uma história e ela é tirada da vida real das pessoas. Isso é interessante, porque as parábolas de Jesus, as pessoas compreendiam perfeitamente, estavam com o coração aberto, do cotidiano dela. Jesus tira elementos, figuras e linguagem para ilustrar uma verdade do reino de Deus, do reino do Senhor. Então esse é um aspecto que o Dr. Wiseskool vai trabalhar nesse quesito. Segunda coisa que ele trabalha, é mais do que uma simples história ou narrativa, pois opera em 2 significados ou níveis de significados, ou seja, o alegórico, e o literal. Ele vai dizer aqui o figurado, melhor dizendo, e o literal. A parábola tem essa característica, segundo o doutor, traz aquilo que é literal e aquilo que é alegórico, e também a sua aplicabilidade para a vida das pessoas. Terceira coisa que ele traz aqui, a parábola tem como um propósito maior, não somente entreter ou capturar a atenção das pessoas, mas levar à mudança do pensamento e dos sentimentos. Esta, na verdade, é o foco de Jesus. O foco de Jesus é este: falar em parábolas para que o reino de Deus venha a ser mais endereçado objetivamente. Porque o foco de Jesus não é simplesmente contar uma parábola por contar. Ele tem um objetivo. Ele tem nesse objetivo também uma ação aonde chegar na mentalidade das pessoas. Ele vai ilustrar o reino de Deus de uma forma fenomenal, muitas vezes de uma forma inusitada, e as pessoas ficam alegres. Uau, que palavra abençoada, que parábola! Então ela vai refletir, vai pensar no seu comportamento, na sua maneira de ser e na sua maneira de viver. Em quarta questão aqui, elementos importantíssimos que não pode deixar de lado, é que a parábola ela fala acerca do reino de Deus dos seguintes modos, segundo o doutor. Fala sobre a vinda de Jesus, fala sobre a graça do reino de Deus e a sua misericórdia, fala sobre o discipulado, fala sobre a crise trazida pela iminência desse reino. De fato, ele vai classificando, como outras pessoas classificam também, que daqui a pouco eu vou falar acerca um pouco dessas classificações. Então, em primeiro momento, nós temos o entendimento do que é uma parábola, do que é essa ilustração. E no segundo momento, o Dr. Wiseskool traz que os 4 elementos que nós devemos atencionar, ou manter uma atenção mais fiel e digna sobre as parábolas de Jesus, repetindo e sendo um pouco redundante. O primeiro elemento diz: é uma narrativa, pois conta uma história e é tirada da vida real. A segunda é mais do que uma simples história ou narrativa, pois opera em 2 níveis de significado, o literal e o figurado. Em terceiro, tem como propósito maior não apenas entreter ou captar a atenção das pessoas, mas, contudo, levar à mudança de pensamentos e sentimentos. E quarto e último, falar do reino de Deus nos seguintes aspectos:
sua vinda, a graça do reino, a misericórdia, né? Graça do reino e misericórdia, o discipulado, a crise trazida pela iminência do reino de Deus. Então o doutor, ele visiona esse seguinte aspecto que não deve ser desprezado pelos exegetas, pelos estudiosos da palavra de Deus, para poder compreender acerca dessas parábolas, né? E um outro ponto que eu quero trabalhar com vocês é como devemos reconhecer a parábola. Qual é o núcleo que ela traz aqui? Na realidade, a parábola ela tem três situações, né? Três coisas que devem também ser identificadas se de fato é uma parábola ou não. Ela tem princípio, ela tem um enredo e ela tem um epílogo, ou seja, uma conclusão, uma síntese que vai englobar tudo. Princípio, meio, que é o enredo, e o fim da parábola. Então essas questões devem ser analisadas pelos exegetas e estudiosos da palavra de Deus. E o enredo já mostra a história que é contada dentro desta parábola, que vai elucidar o reino de Deus e os aspectos que Jesus quer trazer para os seus ouvintes. Lembrando que é três coisas: princípio, enredo e o fim, para identificar uma parábola. Por menor que seja, por mais que leve 2 versículos, 3 versículos, não interessa. Tem que verificar se tem princípio, meio e fim. Aí se você identifica, e também de outros elementos, esta parábola. Uma questão mais básica, né? Agora, queridos, quero trabalhar também um outro foco com vocês. É como eu devo interpretar uma parábola, assim, com todos esses elementos. Qual uma das regras, requisitos que eu deva estar focalizando? Eu notei uma das, e essa aqui. É indispensável o contexto histórico, cultural e contextual. Para você compreender as parábolas, é indispensável o estudo do contexto histórico. É indispensável o estudo de como o texto veio à existência nos seus elementos culturais. Visto que hoje nós estamos à distância de 12.000 anos. Nosso contexto é diferenciado. Por isso, você exegeta, você amigo, você irmão e irmã que está estudando a parábola que estão nos evangelhos, vocês têm que chegar mais próximo dessas parábolas para poder entender como é que foi, como é que se deu, né? Em qual contexto, qual é a cultura, a forma, né? As expressões híbridas vindas por Jesus. Aí você deve se valer de trabalhos de especialista na área, né? Você estudar um pouco de geografia bíblica, de arqueologia, comentários, diversos comentaristas que vai falando dessas parábolas. É muito importante para você elucidar as questões, para você tirar toda a sua nuance e dúvida. Hoje nós temos diversos materiais aí, temos diversos homens e mulheres de Deus que se debruçaram meses e após meses, anos e após anos, para identificar qual é o contexto histórico destas parábolas, né? E também um contexto imediato, que é o contexto que nós temos aqui, o contexto textual. Okay? Todo texto tem um contexto. Veja aonde a parábola está sendo inserida e por que Jesus está ressaltando a parábola. Quando vocês observam isso, ou quando nós observamos isso, a gente compreende melhor qual é o sentido dela e o que Jesus quer dizer através dessas parábolas. A parábola, ela tem diversos elementos, mas ela tem somente um único núcleo, um tema central que Jesus quer endereçar. Por mais que existam outros elementos, ele compõe o tema central e o escopo para poder trazer o entendimento. Experimente, veja o contexto. Você chega na sua casa, você veja o contexto, pega qualquer parábola, né? Principalmente aquela que é mais grande, né? Que tem mais versículos dentro dela. Aí você vê o contexto e por que aquela parábola é ressaltada. Nós sabemos que em Mateus capítulo 24, 25, Jesus conta diversas parábolas para elucidar a sua vinda, o seu reino, né? O seu regresso, o seu retorno, porque o contexto vai determinar sobre o texto. E por que aquela parábola está ali e trazendo à tona aquilo que muitas vezes está dificultoso até para os primeiros leitores e também para nós que estamos numa distância temporal há quase 2.000 anos. E uma outra coisa que eu destaquei para você interpretar a parábola com precisão, ou com alguns pressupostos de precisão. Os autores de diversas obras
Também esse aqui, né, o Dr. Klein, né, Compreendendo Todas as Parábolas de Jesus, e outros autores que eu vou colocar aí na descrição do vídeo, eles se debruçaram, eles fizeram uma classificação, né? Também o dicionário teológico, ele fez também uma classificação. O dicionário teológico, eu estou usando essa obra aqui, queridos, Wycliffe. Se você tiver em casa essa obra, você vai entender perfeitamente aquilo que eu estou falando, né? Ele fala sobre as parábolas de Jesus. Então, diversos autores, diversos escritores se debruçaram contra isso, ou com isso, e eles classificaram. Claro, uns classificam 6, 7, 8, 9, 10, né? Dependendo daquele que vai fazer ou ter, né, no seu bojo o método de interpretação, os paradigmas para realmente reconhecer uma parábola. E eu achei interessante aqui quando este autor, Wycliffe, o dicionário Wycliffe, vai trabalhar na classificação destas parábolas. Uma das primeiras classificações que ele traz é da seguinte maneira: a parábola que é classificada como a mensagem de Deus ao mundo. Existem parábolas que traz a mensagem de Deus ao mundo, e esse autor no dicionário, que está no Wycliffe, ele vai trabalhar muito perfeito e muito legal e muito gostoso realmente. Quando eu estudei isso, achei que eu fiquei assim maravilhado, queridos, maravilhado mesmo. A segunda classificação, ele traz acerca da salvação e o perdão dos pecados. Ou seja, tem parábolas que falam de salvação e perdão dos pecados que Jesus quer elucidar, quer trazer, e as pessoas hoje podem compreender perfeitamente através dessas classificações. A terceira classificação que ele traz é o tratamento de Cristo para as pessoas, como Jesus tratou. Então essas parábolas, ela traz aquilo que Jesus ele vem trazer, né? O tratamento de Jesus. O bom samaritano, interessante essa parábola, o bom samaritano também traz o tratamento que elucida Jesus Cristo para com as pessoas, né? Até mesmo para aquelas pessoas que são tidas como rebelde em Israel ou no contexto de Jesus. A quarta classificação que o dicionário traz é a comunhão com Deus. Parábolas que destacam a comunhão com Deus e são espetaculares, porque já não sabia que existia tanta parábolas que identificam a comunhão com Deus. Existem numerosas parábolas, em meio de 30, 80 ou a 65, não interessa quantas são. Aqui estão as classificações de parábolas que traz a comunhão com Deus. A quinta é o testemunho ou discipulado, parábolas que trabalham numa didática de testemunhos e que traz também um discipulado de um movimento interno para o movimento externo. A sexta é o relacionamento com outras pessoas, parábolas que traz relacionamento de irmão com irmão, de pessoa para com pessoa. Isso é importante. A sétima, na realidade, são as recompensas, ou seja, parábola que traz as recompensas. Isso de fato é importante. Se você tiver essa obra, verifique na sua casa. E a oitava está falando da volta de Jesus. Parábolas que descrevem a volta de Jesus. Parábolas que traz mais uma aclaração, um aclaramento, né? Joga luz naquilo que Jesus está falando no contexto anterior ou contexto posterior. E por final, parábolas que tratam do juízo de Deus, né? Parábolas que falam sobre o juízo de Deus. Então, meus queridos, este somente é um pressuposto, somente uma questão pequena que nosso irmão Adolfo Euclair pediu. Eu estou esclarecendo algumas questões para vocês. Não esqueçam que de tudo isso, que é para você compreender um pouco de parábolas, você deve levar em consideração tudo isso que eu falei para você. Compre obras, compre materiais que ajudem você a interpretar precisamente. Não tenho tempo de dissertar tudo aqui, mas eu vou deixar na descrição do link obras para você se debruçar e para você falar e até mesmo pregar na sua igreja. Fique com Deus, fique com Jesus e até o próximo vídeo. Deus abençoe em nome de Jesus.